Olá! Palote ao seu encontro, Deus em tudo e sempre. Meu irmão e minha irmã, que alegria mais uma vez estarmos juntos. Palote ao seu encontro, conhecendo um pouquinho mais sobre a vida de São Vicente Palote. Quem foi São Vicente Palote? Aí já sabemos que dia que ele nasceu, o ano, o seu nome completo. Também no encontro passado em que nós tivemos aí um conhecimento sobre a vida dos pais de São Vicente Palote, a importância dos pais para São Vicente Palote, a este santo que nós estamos conhecendo. E hoje temos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de São Vicente Palote. Hoje nós vamos falar sobre a infância de São Vicente Palote. E temos também conosco o Padre Valdeci, que nos programas passados ele já falou sobre São Vicente Palote. E hoje, Padre Valdeci, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Palote ao seu encontro. Padre Valdeci, antes do Padre Valdeci falar, no programa passado, depois aí as pessoas assistiram, falaram, mas para ser palotino tem que ser assim calvo, né? Então, olha aí, ó que beleza, hein? E Padre Valdeci, o reflexo da luz aí. Nós vamos dar pouco trabalho para Deus, viu? Diz que os fios de cabelo serão contados, né, Padre Valdeci? Então nós vamos dar menos trabalho para Deus. Padre Valdeci, que alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, Padre Luciano, pelo convite, por ter essa iniciativa, de apresentar sobre São Vicente Palote, padroeiro aqui desta paróquia, e também nosso pai fundador, que fundou a nossa comunidade religiosa. E a gente vai se afeiçoando ao santo, tanto que nós já estamos já um pouquinho parecido com ele, pelo menos na cabeça. Opa! Obrigado, senhor. Então a gente vai se conformando, por esse lado também. Então a gente comentou, no programa passado aí, sobre São Vicente Palote, a estatura, por que ele usa aquele santinho ali na mão, E hoje vou apresentar também aqui para vocês uma cruz palotina. Padre Valdeci vai falar para você aí, Aí, Padre Valdeci. Então, aqui nós estamos com a cruz do infinito. Este símbolo aqui em vermelho é um símbolo matemático do infinito. Não tem início, não tem meio, não tem fim, Por isso que ele está sempre em movimento. Por que isso? Palote, ele gostava muito de matemática. E esse símbolo tem um caderninho no museu lá, Palote, em Roma, no quarto dele, que está lá o caderno de matemática, com escrito de próprio punho, e esse símbolo está lá recheado, Ele gostava desse símbolo. E essa cruz estilizada foi feita anos atrás por um artista alemão, Então, aqui a Alemanha que produziu esse estilo, esse modelo de cruz. E o que nós estamos vendo aqui? É a cruz de Belém, o infinito. Palote fala de Belém, de Caná, do cenáculo a Belém, melhor dizendo, O cenáculo, o que aconteceu no cenáculo? A vinda do Espírito Santo, de onde traz toda a nossa força espiritual, nossa espiritualidade palotina está no cenáculo. A estrela de Belém, Palote sempre fala da família de Nazaré. Ele faz muitos discursos sobre a família de Nazaré e ele diz, Padre Luciano, que a nossa comunidade palotina tem que ter como modelo a família de Nazaré. Não só a nossa comunidade, as famílias deveriam ter como modelo a família de Nazaré. Maria, José e Jesus. E o que acontece? O que diz o Evangelho sobre Jesus? Quando ele se perdeu no templo
Se perdeu? Não, ele se achou, né? Porque ele estava lá. Não é que perdeu, que ele estava zanzando para lá para cá, não sabia mais como voltar. Quando voltaram, 3 dias depois, ele continuava junto com os doutores, falando, interrogando e respondendo questões. E quando Maria perguntou, o que você fez conosco? O seu pai e eu estávamos perturbados com o seu desaparecimento. Mas eles foram procurar no templo, né? Quer dizer, era um bom lugar, não foi procurar na rua de Jerusalém. E lá no templo estava o menino conversando as coisas de Deus. Então, quando Jesus voltou, diz o Evangelho que ele lhes era submisso. Jesus falou, acaso vocês não sabiam que devo ocupar-me das coisas do meu Pai? Ele apenas lembrou Nossa Senhora que ele era também Deus. Mas quando voltou para casa, ele obedecia às ordens da família santa, a família de Nazaré. Por isso que o Palotti diz, essa cruz de Belém, que de Belém surge então o nosso Salvador. E aqui, quando você olha para essa cruz, você está lembrando do nascimento de Jesus, está lembrando que Jesus é Deus, é o amor infinito, e é Ele que nós carregamos no peito, porque essa cruz para ser carregada no peito. Né? Carregamos Nazaré, família de Nazaré, e também Jesus, que é o amor infinito de Deus. Essa cruz que eu estou carregando aqui é a cruz que nós recebemos no dia da nossa consagração, né? Sim. Essa cruz. Mas essa daí, podia até ser esta, né? Ultimamente, no postulado, nós estamos usando, quando o rapaz entra pela primeira vez nas nossas casas, em Ilhéus da Bahia, quando ele é acolhido, recebido na nossa comunidade, ele recebe uma cruzinha pequenininha, a cruz do infinito. Aliás, o Dom Júlio Endia Camini, que foi padre palotino, né, foi provincial, muitos conhecem, né? Dom Júlio hoje é arcebispo de Sorocaba, ele ganhou uma cruz, não sei se é ele que mandou fazer a cruz peitoral, que todo bispo carrega uma cruz peitoral, né? Então é uma cruz do infinito. Se vocês olharem na cruz dele, ele tem uma cruz dessa, a cruz oficial que ele recebeu no dia que ele ficou bispo. Isso. Conhecemos aí mais sobre os palotinos, São Vicente Palotti, a cruz palotina, e nós ouvimos nos evangelhos, principalmente o evangelista Lucas, né, apresentando a infância de Jesus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a infância de São Vicente Palotti. Né? Nós tivemos a nossa infância, como é importante a gente viver a nossa infância, né, Padre Valdeci? Padre Valdeci principalmente também aí todo esse trabalho, a questão da psicologia, né, atendendo pessoas, como é importante a gente viver as etapas da nossa vida. Né? Porque se você queima a etapa, né, pode, o senhor bem sabe, né, e com certeza fala isso para as pessoas, depois vai estourar lá na frente. Aí é pior, né? Os 7 primeiros anos da pessoa humana são cruciais. Né? Hoje, a ciência tradicional, porque eu lido com uma ciência não tradicional, que é uma ciência mais está fora um pouco desses padrões, né? Que é uma coisa, são coisas novas hoje que a gente descobriu mais coisas. Freud descobriu a questão do inconsciente. Foi o maior achado que alguém pôde ter feito, descobrir que existe um inconsciente que nos impulsiona e que nos trazem problemas. Então, assim, Freud fala do nascimento aos 7 anos de idade. Mas a gente sabe hoje que desde a fecundação, ali já podem nascer os problemas futuros. Então, nós temos que cuidar da pessoa humana desde o primeiro dia em que ela, quando ainda eram duas células, depois fica 2, 4, 8, ela vai assim, né? A nossa célula foi crescendo assim, 2, 4, 6, 8, 12, vai para frente até se tornar o ser humano que você é hoje. Então, a partir daquele momento, por isso que a igreja é a favor da vida. A igreja sabe que a partir da concepção existe um ser humano, ela tem uma alma, e a alma é inteligente. Eu pergunto, Padre Luciano, se a criança morre pequenininha, às vezes o aborto até natural, né? Normal, assim, que muitas mulheres abortam e nem sabem. Como que será essa alma? E de um que morreu com 100 anos? É a mesma coisa. Como que eu posso provar isso?
Jesus, quando morreu, ressuscitou, ninguém conhecia ele. Ele tinha que falar, ele tinha que, depois quando eles viam pelos gestos. Por quê? A alma não é velha, a alma é. O nosso corpo passa por processos, né? Por isso o nosso problema está nos processos. Se esses processos não forem bem feitos, nós vamos ter graves problemas no futuro. Inclusive agora estou estudando sobre isso, né? Sobre epigenética. O nome é esquisito, né? Mas é na gestação. Está vendo a importância da gestação? E não desviando o assunto, porque aqui não é aula de psicologia, né? Mas para voltar em Palote, se ele foi quem foi, é porque ele foi amado já no ventre. Na infância foi bem cuidado, como nós dissemos na aula, no vídeo anterior, que a mãe sequer levou uma faxineira em casa para não ter más influências. Então ele foi preservado, e para ser preservado do pecado mesmo, tá? Eles falam, são claros, para não aprender coisas que pudessem atentar contra a pureza e assim por diante, né? Então veja o zelo que essa família teve para com os seus filhos. E o resultado foi esse, um santo. São Vicente Pallotti, sobre o seu batismo, primeira comunhão, né? Aí ele crescendo na santidade, alguma coisa que o senhor saiba dele, como criança, que ele fazia, gostava de fazer, né? Já desde criança, que poderia partilhar aí conosco, Padre Valdeci? Pallotti ele já foi batizado no dia seguinte. No dia seguinte, né? No outro dia já foi batizado, Há né? quem diga que não como naquela época não tinha registro como nós temos hoje, ou no mesmo dia, mas eu acredito que no outro dia, porque a mãe teria que se restabelecer um pouquinho do parto, né? Em São Lourenço, em Dámaso, né? Fica essa igreja uns 50 metros da casa dele, na casa onde Pallotti nasceu, né? Ali no centro histórico de Roma. Para quem, né, talvez aqui é alguém que vá fazer turismo na Europa, vai em Roma, então você pode ir lá nessa igreja, está lá uma pia, belíssima pia batismal e uma plaquinha assim do lado, dizendo que ali foi batizado São Vicente Pallotti, né? A igreja, ela está dentro de um palácio, então você não vê a igreja, só tem uma porta para entrar, chamada Palazzo della Cancelleria, que antigamente funcionava os órgãos do Vaticano, né? Porque o Vaticano, naquela época, a Roma, ali existiam os estados pontifícios, ou seja, não existia Itália, o Papa, ele tinha um país, um território longo, chamado estados pontifícios. E ali do lado, a igreja ela está dentro, então, da administração do Estado Pontifício. Por isso você não vê que é uma igreja. Vocês têm que saber, só procurar o Palazzo della Cancelleria, da chancelaria, onde tinha os documentos, né? Então, Pallotti foi batizado ali dentro dessa igreja. Uma belíssima igreja, né? E muito, no estilo da época, né? Assim, do século XV, por aí. O nome dele, né, como nós falamos, né, programas aí anteriores, né, Vicente Luiz Francisco Pallotti, foi assim que ele foi batizado. Então, Padre Valdeci, que eu sei, São Vicente Pallotti, ele fez a sua primeira comunhão com 10 anos, né, foi em 1795, né, 1805, né, 10 anos. Eu fiz também com 10 anos. Não sei, acho que o senhor também... Acho que 8, 9 anos. Antigamente era um pouquinho diferente dos esquemas de hoje, né? Eu fiz crisma com 6 anos de idade, né? Eu fui... minha primeira comunhão, inclusive, foi em Cambé, e quem celebrou a missa ali da minha primeira comunhão é o Padre Francisco Ferreira Dias. Nós moramos juntos hoje, olha que beleza, né? A história é assim, né? Você vê que coisa, né? A primeira vez eu recebi ali Jesus nas mãos dele, hoje nós, né, convivemos juntos, moramos juntos, né, somos padres da mesma paróquia. Isso foi em 1984. Né? E assim, né, São Vicente Pallotti também teve, né, a sua experiência aí com relação, né, a Jesus Eucarístico, né, com 10 anos, mas acho que
Antes já ele buscava com certeza, né? Acredito que queria até fazer a primeira comunhão antes, né? Aqui a gente tem que entender como que era a igreja daquela época. Não se podia comungar sempre, era de vez em quando, né? Tanto que Palotti teve uma permissão especial. Imagina um moleque pedir permissão para o Papa para comungar aos domingos, uma vez por domingo. E também não era todo dia também, você não podia comungar todo dia. Se a gente for olhar a história da igreja, então ela foi evoluindo em muitos aspectos da liturgia, né, da compreensão do mistério, né, dos sacramentos. No início da igreja, a confissão era uma vez na vida, né? Então, por isso se adiava ao máximo, porque se confessasse e depois pecasse, a coisa poderia ficar difícil, né? Só dar um pouquinho de história da igreja, que a confissão a gente chama hoje auricular, aquela auricular. que a gente confessa com o padre, aconteceu apenas no século V ou VI, com os monges na Irlanda. Os monges começaram a atender confissão assim, pegou rapidinho, né? Porque antes a confissão era na frente da igreja, fulano ia lá na frente, falava e a comunidade que dava penitência, não era o padre, né? Isso ia rei, ia todo mundo. O rei, às vezes, pegava uma penitência dura, se ele cometesse algumas barbaridades. Ficava na porta da igreja, vestido de saco, e todo mundo vendo o rei lá também. Então era para todo mundo, a coisa era bem complicada. Então Palotti ainda tinha algumas coisas diferentes, não podia comungar todo dia, mas ele recebeu a permissão assim do Papa, né? Então são as particularidades. Vejam, o menino buscando a Eucaristia. Então já demonstra alguma coisa, um espírito diferente dos meninos da sua época. Uma outra característica, ele como criança, ele levava seu lanche para a escola, mas ele nem comia, porque ele começava a dar para aqueles que tinham menos. Aliás, ele tinha uma vida abundante, né? Que ele tinha o que ele queria comer até para jogar fora. Mas ele sempre teve consciência de que quem tem mais ajuda quem não tem. Outra coisa que a mãe observava, que foi até reclamar com... Outro detalhe mais importante ainda é que ele já tinha diretor espiritual quando criança, que é o padre Fazenda. Será que as crianças hoje buscam orientação espiritual, vai na igreja falar com o padre? Eu acho que não, né? Porque eu nunca atendi, nem 30 anos de padre. Então ele já tinha. Até a gente mesmo. Também, né? Se facilitar nem a gente, né? Então são pessoas peculiares, particulares. O italiano fala um po' particular. Quando fala um po' particular, é que foge do esquema, né? Então, ele dava o seu sapato, às vezes chegava descalço em casa, né? Porque ele tem, dá para quem não tem. Ele doou o seu colchão. Imagina o molequinho franzino pegando o colchão, levando lá para a rua para dar para o pobre. Então os pais ficam apavorados, né? Até qualquer pai hoje, mas o que é isso? Vai dar o quê a próxima vez? Vai dar televisão, vai dar o sofá, vai dar... Ele dava mesmo, né? Então é uma pessoa, você vê que é uma pessoa de Deus, especial. Ele veio nesse mundo para fazer o bem e agir em nome de Deus. Ele já foi escolhido. E fez o que fez porque Deus estava com ele. É só um místico para entender outro místico, só Sim. um santo para entender outro santo, né? Sim, porque é muito esquisito, muito esquisitice, né? Se for muito ver, esquisitice pra claro. E isso tudo, como eu dizia, né? Ele teve um coração que não era nem dele, né? Hoje, se começar a fazer uma criança fazer isso, o pai já manda para o psiquiatra, né? Não endoidou, né? Ele não está normal, não. O nome dele tinha Francisco, Sim. né, gente? Tinha Francisco. Então, Francisco de Assis, é pobreza, é desprendimento, tudo, olha aí, que maravilha. Então, ele viveu mesmo ali o seu nome também, né? De batismo. Então, esse aspecto da bondade dele, né? De São Vicente Que era natural, Palotti, né? Não era uma coisa forçada, não. Fluía automaticamente. Tanto que os pais, a mãe foi falar com o espiritual, pedir, porque ele fazia muito sacrifício. A mãe foi falar, por isso que é difícil falar com um santo, de santo falar para santo, né? O espiritual dele também hoje é santo, São Gaspar del Búfalo, né? Foi falar para ele, não, deixa comigo, o menino ele está num caminho certo. Porque a mãe foi reclamar, porque ele
começou a perceber que na roupa estava aparecendo sangue, ou seja, ele estava se autoflagelando, que era um costume da época, né? Então, aqui não vamos olhar com o olhar de 2021. Se você vê o Museu de Palotes, você vai ver vários instrumentos de suplício, que chama cilício, de autoflagelação. Isso qualquer pessoa fazia e não era diferente com Palote, né? É um contexto cultural religioso da época, de 1800. Padre Valdeci, o que a gente sabe também, São Vicente Palote, como aí criança, montava os altares, né, como se estivesse celebrando missa, é isso mesmo? Ele tinha esses costumes, assim, de pegar a roupa da mãe para celebrar a missa, né? Então, eu não sei onde os agiógrafos, né, que é aquele que escreve do santo, acharam essas coisas, mas claro que não dá para a gente comprovar tudo isso. Mas, na verdade, eu fiz isso também, né? Quando eu era criança, não sei se o senhor fez, Sim. Mas eu também ficava, minha mãe acho que nem sabe disso, né? Mas eu pegava uma capa amarela, lembra de uma capa de chuva amarela e pegava uma caneca e colocava limonada e celebrava. Ninguém sabe, porque eu nunca contei, estou contando hoje. Olha aí! Nem na minha primeira missa eu falei isso, né? Porque senão isso é muito esquisito demais. Olha, vamos descobrindo para a canonização. Então, né, ele tinha, parece que isso, e também esse aspecto dele, da vida de oração dele, né? Como que você poderia dizer na infância dele já vivendo isso? Então, para ele era algo natural, né, rezar, porque ele ia todo dia para a igreja, a fazer adoração, visitar o altar de Nossa Senhora. E o que faz a mãe? Como a gente vê na igreja, a mãe pegando a mão da criancinha petitiquinha e fazendo o sinal da cruz. Quer dizer, é uma catequese, ou seja, a mãe ensina. E aquilo se torna natural, né? A mãe ensina, porque é bonito quando vê a criancinha pequenininha rezando o Pai Nosso. Não sei se você já observou isso, mas a criança reza olhando no pai e na mãe. Ela reza Pai Nosso olhando para cima. Quer dizer, de onde que ela aprendeu? Ela aprendeu ali e ela está imitando, nem sabe o que é Pai Nosso que está no céu, mas sabe que é alguma coisa importante, porque se o pai e a mãe estão fazendo, que é importante, né? Então o Palote se tornou natural, o ambiente era religioso. Então não tinha nada de diferente ali, era natural. Falando aí da infância, hoje a gente atendendo as pessoas, né? Os pais também com essa preocupação, padre, posso levar o meu filho na igreja, né, para participar da missa? Padre, eu tenho vergonha, né? O meu filho fica para lá, fica para cá, né, fica ali atrapalhando, né? E eu sempre falo, traga o seu filho para a igreja, traga o seu filho para a igreja. Né? Já vai desde criança, já vai ali acostumando, não tem problema. Às vezes o problema até são os adultos, né? Até conversando com o padre Valdeci não, com o padre, aqui o pessoal chama de Dias, né, padre? A gente conhece ele por Chico, né, padre Chico, né, Francisco Ferreira Dias, nós que moramos juntos. Ele até diz assim, olha, aqui em Arapongas a gente escuta a sirene do trem, né? E várias vezes ao dia, né? E toca forte, né? Parece que está dentro do quarto. Mas o que acontece? A gente já acostumou. Tem gente que mora próximo, a gente já acostumou. Isso, por um lado, já não incomoda mais, né? Não incomoda mais. Mas até ele dizia, às vezes eu vejo uma criança ali, não me incomoda. O que me incomoda às vezes é um adulto, né? Ali que já sabe, né, a questão da participação ali da missa e às vezes fica conversando e assim por diante e tal, né? Mas pai, mãe, o Papa Francisco falou sobre isso, leve as suas crianças, né, os seus filhos para a igreja, né? Leve para a igreja. E assim, padre, nós tivemos aqui na paróquia São Vicente Palote, nós tivemos ali, foi véspera do dia 1º de novembro, foi no dia 31 de outubro, nós tivemos uma missa nas 10h30 da manhã e nós chamamos as crianças para virem nesta missa, padre, vestida de um santo, de uma santa, ou de um anjinho, né? E olha, veio tantas crianças,
veio ali, não consegui contar, mas tinha mais de 100 crianças, né, vestido de tudo quanto é tipo de santo. Tinha bastante anjinho também. E assim, lembrando da solenidade de todos os santos, e a gente incentivou os pais, e claro que a solenidade de todos os santos foi celebrado no dia 7, né, de novembro este ano, né, foi passado o dia 1º, né, foi na segunda-feira, aí o dia 7 foi no domingo, e foi celebrado no domingo seguinte. Então, a gente incentivou, né, as crianças também, para isso. E foi a coisa mais linda, né, coisa mais linda. E a gente, assim, presenteou as crianças com... não é uma imagem de São Vicente de Palote, mas a gente deu uma lembrancinha, né, com São Vicente de Palote para as crianças. Foi muito bonito. E então, acredito essa questão, né, que estamos aí falando, de incentivar os filhos, né, para virem as missas, as crianças. Aí tem um outro lado também, né? Eu já peguei várias situações assim. Padre, o que eu faço com o meu filho que não quer vir mais para a igreja? Não quer mais vir para a missa? O que eu faço, padre? Me diga aí, né, o que eu devo... Eu devo continuar insistindo para ele vir? Ou não? O que eu devo fazer? Né? Olha, também ouço muito isso, né? O que eu digo? Forço para ir para a igreja? Não. Tudo que é forçado cria resistência. Mas tem um detalhe. Venha você para a igreja sem falar nada. Ou diga, eu vou para a igreja. Né? Você tem que dizer onde que você vai. E não convida. Não, você já convidou. Não funciona. Porque não adianta. Porque o ser humano... Eu aprendi, esses 30 anos de padre, 21 anos de formador, que ninguém convence ninguém e ensina ninguém. Nós podemos cooperar com a pessoa, ajudar ela a aprender, porque se ela não quiser, não funciona. Um outro detalhe, pegando assim, até mesmo a santidade. Vou pegar Jesus Cristo e Judas. Tem gente, se Deus estivesse aqui, aconteceria alguma coisa. Não acontece nada. Judas conviveu com Jesus 3 anos. Na ceia, Jesus chamou, o único que Jesus chamou de amigo. Amigo. Não adiantou nada. Deu um pedaço de pão, molhou no molho e colocou na boca dele, diz o Evangelho, né? Tem todos esses detalhes. E Jesus disse que quando colocou o pão na boca dele, está lá o evangelista dizendo, o diabo entrou nele. Olha que situação. Mas não é para entrar Deus? Não, entrou o diabo. E Jesus disse, faça o que você tem que fazer. Judas levantou-se, deixou os apóstolos, tinha sido ordenado bispo, hein? Acabaram de ser ordenado bispo. Quinta-feira Santa. Fez todo esse papelão. Saiu, encontrou seus comparsas, vendeu por 30 moedas de prata. Jesus foi preso. O que aconteceu com ele? Se matou. Por que eu estou dizendo tudo isso? Ninguém convence ninguém. Nem Deus pode mudar a cabeça de alguém. Está lá no Evangelho. Mas Jesus falou ainda, amigo, conversou com ele. O pai pode mudar um filho? Por mais que ele queira mudar, não muda, porque cada um é único. Eu sou único no mundo. Mas eu posso dar testemunho da minha fé daquilo que eu faço. Exemplo, Santa Mônica e Santo Agostinho. Santo Agostinho era levado, né? Danado. Mas era inteligente. Era um homem que buscava a sabedoria, buscava a fama, buscava dinheiro, buscava prazer. Onde que estou inventando? É só ler o livro dele, as confissões. Ele confessou. O pecado dele a gente sabe qual é, porque ele mesmo escreveu. Eu não estou inventando nada. Ele era africano, né? Norte da África. Hipona. Ele ia, porque ele dava aula no Império Romano. Ele dava aula de oratória. Até em Milão. Ele, claro que devia ser gente que tinha dinheiro, né? Ele ia para Roma, a mãe ia atrás. Então não dá sossego. Ele ia para lá tanto que
a mãe Santa Mônica morreu em Ostia, ali perto de Fiumicino, onde tem um aeroporto internacional de Roma, né? Então, Santa Mônica. E ali, Ostia tem a paróquia palotina, da província italiana. Nós temos uma paróquia lá, a região onde morreu Santa Mônica. E Santa Mônica morreu falando de Deus, olhando para o mar, que ela queria voltar para a África, mas não deu tempo. Mas ela converteu o filho pela oração. Se tornou cristão. Como que ele se tornou cristão? Porque ele pertencia a uma seita, né, na época. E ele era professor de oratória, professor importante, e tinha Santo Ambrósio, né? Que também era um grande intelectual, um grande orador, e ele foi lá para ouvir a homilia do santo, que ainda não era santo, ainda era bispo, né? E a partir daquela homilia, ele se converteu. Se batizou, tornou-se padre, tornou-se bispo, tornou-se fundador dos padres agostinianos. Mas foram 30 anos de oração para a conversão. Então você, pai e mãe, que está reclamando do filho não vai, reze, reze, reze e dê testemunho da sua fé. Onde ele for, mostre. Não precisa dizer, tem que vir. Não, você mostra pelo seu testemunho. Eu creio que o testemunho arrasta muito mais do que ficar brigando, porque ela vai ficar nervosa, estressada, o filho vai ficar estressado e não vai adiantar nada. Ele vai continuar do mesmo tamanho. Então, mas chega em casa, olha, conte o que ela viu na igreja. Olha, a homilia, a palavra de Deus disse isso, a homilia fez isso. Coisa boa. Começa a falar. Se ele não quer ouvir, fale porque foi bom para você. Conta a sua experiência de fé. Um dia diz que a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Santa Mônica levou 30 anos, mas furou. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos falando aí da infância de São Vicente Pallotti. Acredito que é uma oportunidade para você lembrar, né, da sua infância, como que foi a sua infância, né? Cada um teve a sua infância e com certeza exemplos, né? Testemunhos, até o Papa Francisco fala, né, da sua avó, né? Vovó, né? Fala da sua avó Rosa, né? Que ele aprendeu, né? A fé que ele tem é com a vó Rosa. Olha que bonito, né? A fé com os nossos ancestrais, vovó, e aquilo que a gente aprendeu na nossa infância. Eu também, né, eu lembro quando criança ia nos terços, momentos de oração, e também aí cresci, fui coroinha, né, todo esse envolvimento, e hoje, né, estamos aqui. Então a nossa infância que a gente recorda tem que ser vivida mesmo, e como isso é importante. Padre Valdeci, algumas considerações finais? Olha, falando da infância de Pallotti, a gente tem que olhar para a própria infância. Não podemos exigir de uma criança algo que ela não pode fazer. Ela vai vivenciando e ela vai aprendendo com os adultos a viver em sociedade, a ter respeito pelas pessoas, a viver uma fé. A gente aprende tudo isso em casa. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe sempre me levou à missa. Eu lembro que a missa não tinha fim nunca, né? Porque a criança, eu lembro que eu sentava até no genuflexório, e mãe, que hora que vai acabar? Né? Não via a hora de acabar para tomar um guaranazinho, aquele guaranazinho com caçulinha, acho que nem existe mais, né? Então, eu morava no sítio, né? Então tudo era muito complicado, né? 50 anos atrás. Então ia lá comer aqueles suspiro, né? Cor-de-rosa, que existe até hoje. Então, de vez em quando eu gosto para lembrar a minha infância, aquele suspiro branco, cor-de-rosa. Então, isso faz parte, é bom a gente lembrar isso. E em casa se celebrava muito, em mês de julho, né? As festas, ou junho, as festas juninas. E eu lembro até hoje, quando eu falo, até vem o sabor do chocolate xadrez, era numa caixinha assim, e aquele xadrez mesmo. Então, a única vez no ano que a gente tomava era naquelas festas. Então, as crianças ficavam esperando já a próxima festa de Santo Antônio, São Pedro e São João Batista. Um outro detalhe, que isso acabou, claro que a minha mãe mora na cidade faz muito tempo, né?
Nós tínhamos uma mina muito boa, morava no sítio, na roça. Meia-noite, a gente era, não sei qual que é o espírito, né? Mas meia-noite, no dia de São João, a gente ia lavar o rosto na fonte. Só que aí entra um pouquinho, como que diz assim, a ideia popular do que vê, do que ouve, do que ele entende. Se vocês olharem para o mastro ou a imagem de São João Batista, é um menininho com cabelinho todo assim, assim, crespinho, né? Encaracolado, até a palavra é difícil de falar, né? A gente nunca fala essa palavra, porque quando a gente vai falar, não fala. E lá está escrito assim em latim, Esse Agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus. E o povo entendeu água, né? Eu dei a água, e a gente ia lavar. Eu acho que é isso, porque um dia eu vi a minha irmã falando que ele deu a água para nós. Não tinha nada a ver, eis o Cordeiro de Deus, né? Mas ela entendeu Esse Agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus em latim, como a água. E o povo ia lá lavar o rosto, por que meia-noite também não sei, né? Então, também são as coisas bonitas que a gente viveu na infância. Oxalá as crianças nossas também, ainda hoje, possam ter essa experiência, e os pais devem promover isso, né? Porque elas gostam, tanto que eu nunca mais esqueci dessas coisas, né? Então, nunca esqueça, nunca deixe de lado essas coisas tão pequenas, porque para a criança faz uma grande diferença. Palote, ao seu encontro, que alegria! Vamos aí chegando ao final de mais um programa e assim agradeço pela oportunidade, Padre Valdeci, de contribuir para a gente conhecer um pouquinho mais da infância de São Vicente de Palote, para a gente entrar também aí um pouquinho na nossa infância, né? Porque recordar é viver. Então vamos, mais uma vez, como nós estamos fazendo em cada programa, estamos rezando aquele apelo ao povo, né? Aquele convite, aquela convocação que todos são chamados, né? A reavivar a fé, a reacender a caridade. Essa é a nossa missão como batizados, todos conforme a sua condição. Então vamos juntos, convido o Padre Valdeci, eu e você que está nos assistindo, então vai poder acompanhar também este apelo ao povo, juntos, todos, grandes e pequenos, formados, estudantes, operários, ricos e pobres, padres, leigos, religiosos e seculares, comerciantes, empresários, funcionários, artistas e artesãos, comunidades e indivíduos, cada qual no seu próprio estado, na própria condição, de acordo com os próprios dons, podem dedicar-se às obras do apostolado católico para reavivar a fé, reacender a caridade e propagá-las ao todo mundo. Então, meu irmão, minha irmã, finalizando este programa, vamos receber a bênção com a relíquia de São Vicente Palote. Convido então o Padre Valdeci para invocarmos a bênção de Deus sobre nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chega até vós o vosso clamor. Pela intercessão de São Vicente Palote, desça sobre vós, sobre os vossos familiares, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Mais um programa Palote ao seu encontro. Deus em tudo e sempre. Tchau, tchau.